Eu quero, nesse momento, usar a tribuna para falar de um tema que nos é muito caro a todos nós. O tema é educação. Senhor presidente, nenhuma causa no Brasil, ia chamar senador, mas vou então falar deputado Osmar Terra, está aqui com a gente, que é o autor do projeto de combate a todo tipo de droga lícita e ilícita, e que, aprovado na Câmara, vai vir agora para o Senado. Mas, senhor presidente, eu vou falar aqui sobre educação, dizendo que nenhuma causa no Brasil é mais consensual que o tema educação. Independentemente de linhas ideológicas ou colorações partidárias, tenho certeza que todos temos a percepção de que somente conseguiremos atingir o nível de desenvolvimento que tanto sonhamos se elegermos a educação como prioridade das prioridades. Por isso, senador, presidente da sessão, senador Aníbal, gostaria de fazer hoje algumas considerações sobre os rumos da educação em nosso país e principalmente sobre o trabalho nosso aqui no Congresso Nacional e o que o governo vem fazendo, o governo da presidência Dilma. E com certeza posso afirmar que o governo e o Congresso continuarão a executar uma construção coletiva de um tema tão essencial e, ao mesmo tempo, tão urgente como é a educação. E esse é um trabalho que temos fazido de forma conjunta, que vem permitindo a melhoria de nossos padrões no campo da educação e, mais do que isso, vem pavimentando o caminho para a obtenção de resultados cada vez mais expressivos. A começar, e não poderia ser de outra forma, pela educação infantil. No ano de 2000, menos de 10% de nossas crianças tinham acesso às creches. 10 anos depois, a taxa de atendimento às crianças em creches já ultrapassa a mais de 23%, ou seja, um crescimento de mais de 100%. Na pré-escola, no mesmo período, o número de matrículas pulou de 51% para 80%. Muito mais importante, porém, que a melhoria dos indicadores obtidos ao longo dos últimos 10 anos foi o fato de que seguimos trabalhando em parceria, Congresso e Governo, com o objetivo de atingir patamares ainda mais elevados. Em outubro de 2012, senhor presidente, por exemplo, com a Lei 12.722, era lançado o programa Brasil Carinhoso, que, entre outras medidas, previa um crescimento de 50% nos recursos do Fundep para as matrículas em creches de crianças de 0 a 3 anos do Bolsa Família. Antecipou os repasses do mesmo fundo para novas vagas em todas as creches municipais e aumentou em 66,7% o valor da alimentação na creche e na pré-escola. E ainda agora, no último dia 4 de abril, foi sancionada a Lei 12.796, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entre outras disposições, a nova lei determina que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Repito, senhor presidente, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade.
É uma novidade, senhoras e senhores, que não deverá ficar só no papel. Na verdade, os investimentos do Brasil carinhoso na construção de creches e pré-escolas sinalizam que o governo pretende ver cumprida, no mais curto prazo possível, essa determinação de trazer as crianças para o universo escolar já a partir dos 4 anos. Senhor presidente, se em 2011 foram investidos na implantação de escolas para a educação infantil 890 milhões de reais, em 2012, este valor duplicou, chegou, veja bem, senhor presidente, em um ano duplicou, chegou a 1 bilhão e 780 milhões de reais. Já nesse ano de 2013, deverão ser aplicados 1 bilhão e 980 milhões, quantia que deve aumentar em 2014. Outra preocupação que se teve foi de atender as crianças com até 8 anos de idade, ainda não alfabetizadas. Temos estados, infelizmente, como Alagoas, Maranhão e Pará, em que mais de 30% das crianças com até 8 anos ainda se encontram nesta condição. Por isso, a medida provisória 586, de 8 de novembro de 2012, aprovada aqui no Congresso Nacional, no dia 5 de abril, e transformada na Lei 12.801, viabilizou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com esse pacto, senhor presidente, garante-se o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados, com o objetivo de promover a alfabetização dos estudantes até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. É um conjunto de ações que compreende desde a formação continuada de 360 mil professores alfabetizadores até a disponibilização de 60 milhões de livros didáticos, jogos pedagógicos e obras literárias, com investimento total de 3 bilhões e 300 milhões de reais, conforme informa o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Consideramos agora, senhor presidente, o desempenho de nossas crianças e adolescentes na educação básica como um todo, ou seja, na somatória, nos ensinos fundamentais e médio. Uma primeira leitura que podemos fazer da situação, levando em conta os resultados do SEB, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, é a de que houve, sim, avanços ao longo dos últimos anos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, o desempenho em matemática evoluiu de 182,4 em 2005 para 209,6 em 2011. No mesmo período, o desempenho em português passou de 172,3 para 190,6. Já no ensino médio, entre 2005 e 2011, o desempenho em matemática foi de 271,3 a 274,8. Em português, subimos de 257 para em torno de 270. De qualquer forma, senhor presidente, e ainda que todos esses números indiquem, como eu disse, uma evolução de níveis educacionais, a verdade é que estamos avançando. Podemos estar longe do ideal, mas estamos avançando. Foi essa constatação que nos levou ao PAR, ao Plano de Ações Articuladas, instituídos pela Lei 12.695, de 25 de julho de 2012, o PAR cumpre a essencial finalidade de viabilizar o apoio técnico ou financeiro prestado pela União em caráter suplementar e voluntário às redes públicas de educação básica dos estados, do DF e dos municípios. A partir de um diagnóstico da situação educacional estruturado em 4 dimensões: gestão educacional, formação de profissionais de educação, práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura física e recursos pedagógicos, o Ministério da Educação auxilia
os entes federados na identificação das medidas mais apropriadas para a melhoria da qualidade da educação básica e na efetivação dos planos estaduais e municipais de educação. Ao mesmo tempo, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e com base apenas em termo de compromisso, transfere aos entes federados os recursos financeiros necessários à execução das ações do PAR, sem a necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato. Outra iniciativa de grande envergadura, senhor presidente, senador Aníbal, é que, por sinal, trata de um tema que me é bastante caro. É o PRONATEC, Programa Nacional ao Ensino Técnico, de acesso ao ensino técnico e emprego. Vossa Excelência sabe que a minha origem foi o ensino técnico. Quando aqui cheguei, apresentei o Fundep e depois me vi totalmente contemplado nesse programa, que é bem mais amplo que aquele que eu havia apresentado como sugestão à Casa naquele momento da história. Enfim, foi instituído pela Lei 2.513, de outubro de 2011, sancionada após tramitar cerca de 5 meses aqui no Congresso em regime de urgência constitucional. Com o PRONATEC, amplia-se a oferta de educação profissional e tecnológica, tanto para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, público e egressos da rede pública ou ex-bolsistas integrais do ensino médio privado, quanto para trabalhadores e beneficiários dos programas federais e de transferência de renda. Aí, senhor presidente, eu destaco a Bolsa Permanência. Também, senhor presidente, havia apresentado há cerca de 4 ou 5 anos atrás um projetinho de Bolsa Permanência. E que, para alegria nossa, está contemplado nessa proposta do governo de forma, inclusive, como dizer, mais ampla. E eu fui avisado, e quero aqui cumprimentar tanto o ministro Aloysio Mercadante como a presidente. Pai, não te preocupa que essa tua ideia, nós estamos estudando também há tempo, e ela vai estar contemplada no programa de governo, e tu vai ver que os bolsistas terão uma ajuda, senhor presidente. Eu falava um salário mínimo, e o projeto do governo sai de R$400 a R$900, quase que dobrou o valor do salário mínimo. Por isso, meus cumprimentos ao ministro Aloysio Mercadante e à presidenta Dilma. Assim, temos também um programa do tipo guarda-chuva, abriga um conjunto de iniciativas distintas, desenvolvidas com a participação do Estado, do município, dos institutos federais de educação profissional, das entidades do Sistema S e das instituições privadas da educação profissional. A previsão do MEC, senhor presidente, é de que, ao final de 2014, deverão ser ofertadas 8 milhões de vagas nessa modalidade de ensino. Quanto ao Enem, o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, todos sabemos que vem se consolidando ano a ano. E não apenas como um poderoso instrumento de avaliação da qualidade do ensino médio no nosso país. Com o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, o resultado do Enem é chave de acesso ao ensino superior em as universidades públicas de todo o país. Ele também garante o acesso às bolsas do nosso ProUni. ProUni que, lembramos aqui, ali que iniciou a política de cota, sucesso absoluto. E festejamos recentemente os 10 anos da implantação do ProUni. O programa Universidade para Todos e os financiamentos do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudo do Ensino Superior, são um sucesso absoluto. Se em 1998, senhoras e senhores, cerca de 120 mil estudantes prestaram o exame, no ano passado o número de presentes chegou a 4 milhões e 170 mil. Saímos de 120 mil estudantes para 4 milhões e 170 mil. Isso faz com que o Enem seja o maior exame do Brasil e o segundo maior do mundo, atrás somente do vestibular da China, que tem aproximadamente 6 milhões de inscritos, o Brasil, cerca de 4 milhões e 200.
Mas falo em acesso ao ensino superior, senhor presidente. E vejo aqui outra conquista a ser festejada. Em coisa de 10 anos, ou seja, entre 2001, 2002 e 2011, 2012, o número de estudantes matriculados em instituições de ensino superior pulou de 3 milhões para 6 milhões e 700 mil. Mais que o dobro, senador Aníbal. E o mais importante, pelo menos, segundo o meu ponto de vista, é que esse crescimento não se deu apenas nas instituições privadas, turbinadas pelo ProUni, projeto do governo Lula-Dilma, e pelo FIES. Também das instituições públicas, que foram fortalecidas e estimuladas a prestar um serviço cada vez mais amplo, cada vez melhor. O número de matrículas praticamente dobrou e agora, com a política de cota, vai triplicar. Senhor presidente, ademais, temos mantido sempre viva a preocupação de facilitar, de todas as maneiras, o acesso ao ensino superior da população menos favorecida economicamente. Ainda agora, no último dia 10 de abril, foi sancionada a Lei 12.799, que assegura isenção total do pagamento de taxas nos processos seletivos das instituições federais de educação superior ao candidato que comprovar ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e ter cursado o ensino médio completo em escola de rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. Vale trazer a lembrança também da edição da Lei 12.734, que determina novas regras para a repartição dos royalties entre os entes da federação e destina recursos prioritariamente para a educação. A referida norma está com a eficácia suspensa por medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o governo federal editou a MP 592 de 2012, que vincula recursos do petróleo à educação. Por questão de segurança jurídica, ficou resolvido pela caducidade da MP, enquanto o STF não se pronuncia de forma definitiva sobre a constitucionalidade da Lei 12.734 de 2012. Nem por isso, o movimento social, por mais recursos para a educação, está pagado. A União Nacional do Estudante realiza a partir de hoje, até 2 de junho em Goiânia, o 53º Congresso da UNE, cujas reivindicações são a destinação de 10% do PIB, pede a UNE, para a educação, 50% do Fundo Social pré-sal, pede a UNE para a educação, e 100% do royalties pede a UNE para a educação. Senhor presidente, fui convidado para participar como painelista do Congresso da UNE para debater a questão da maioridade penal e a luta pelos direitos civis do povo brasileiro. Senhor presidente, está de parabéns à UNE por esse evento magnífico, que tenho certeza que apontará caminhos cada vez mais sólidos em benefício de toda a juventude brasileira. Mas não vim aqui hoje para afirmar somente maravilhas. É evidente que temos ainda um leque enorme de limitações, por isso apresentei aqui as propostas da UNE. Temos desafios, sim, temos, enfim, um longo caminho a percorrer. No entanto, é confortável o sentimento que estamos no rumo certo. Estou convencido de que seguiremos trabalhando junto, Congresso e Governo Federal, em benefício da educação, chegaremos à situação ideal. Uma grande parceria, Congresso, Governo Federal e iniciativa privada. Aquela ideal, aquela em que a cada brasileiro seja dadas todas as condições no campo instrucional de desenvolver plenamente todo o nosso potencial. Senhor presidente, queria ainda, aproveitando essa tarde de quarta-feira, véspera de feriado, de fazer 2 pequenos registros, se Vossa Excelência me permitir. Primeiro, dizer que quero registrar da tribuna material que recebi da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, que demonstra
como se iniciaram as tratativas e o interesse da UERGS pela área do Centro Humanístico Vida, lá em Porto Alegre. Estive lá visitando o Centro Vida. A universidade vem lutando para construir o núcleo da UERGS na zona norte da capital gaúcha. Finalmente, em 11 de setembro do ano passado, foi solicitada à direção da UERGS a colocação de uma placa no Vida para informar a todos a vinda da universidade para a região. Na correspondência, que veio anexa ao material ilustrativo, eles fizeram um agradecimento especial à vereadora de Porto Alegre, Sofia Cavedon, por sua atenção ao assunto da universidade e também agradece, em nome da comunidade, o empenho irrestrito desse senador para os assuntos da UERGS por meio da apresentação de emendas junto à bancada gaúcha. Outras iniciativas que dão suporte de investimento, estrutura e, acima de tudo, garantias fundamentais para que ela seja uma universidade dotada de bons professores e qualificação reconhecida de seus cursos. Eu sempre tive muito respeito e admiração pelo trabalho realizado pela UERGS, que surgiu no governo de Olívio Dutra. Eu tenho empenhado todos os esforços para que a universidade possa crescer sempre, sempre mais e acolher o maior número de alunos e lá os mais pobres que têm acesso. No ano de 2008, senador Aníbal, aprovei no anexo de metas a prioridade da LDO, uma ação de apoio à entidade pública da UERGS do Rio Grande do Sul. Assim sendo, apresentei, por meio da bancada, uma emenda de 15 milhões para 2008, 18 milhões para 2009, 20 milhões para 2010, 23 milhões para 2011. Todas as emendas individual desse senador, eu destino ela integralmente para a UERGS. Aprovamos, com apoio claro da bancada gaúcha. E o governo foi liberando em parte, mas foi liberando. No ano de 2012, foi aprovada emenda também de nossa autoria de 13 milhões e 500 mil, tendo grande parte sendo empenhada. Nesse ano, apresentei por meio da bancada, mediante um entendimento, uma emenda de 15 milhões de reais. Por isso, eu entendo que a bancada há de manter essa mesma posição e as emendas que eu destino e me comprometi, senhor presidente, até o fim do meu mandato, toda a minha emenda individual de senador, ano por ano, será destinado para a UERGS. Por fim, senhor presidente, eu termino dando uma notícia que eu entendo muito positiva para o Rio Grande, para Olívio Dutra, o grande governador, e para o governo atual de Tarso Genro. A 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre condenou a FOR a ressarcir o Estado do Rio Grande do Sul em 160 milhões por abandonar a fábrica de Guaíba. O valor corrigido chega à casa de 1 bilhão e é relativo aos investimentos feitos pelo governo gaúcho para a instalação da fábrica da empresa Guaíba e que, de um momento para o outro, a FOR resolveu ir embora. A empresa assinou o contrato para implementar a fábrica e um valor total na época, 210 milhões em parcelas que seria aportado pelo governo de Olívio Dutra. A primeira parcela foi aportada e, a partir daí, a empresa simplesmente resolveu ir embora. Na época, o grande governador Olívio Dutra foi alvo de ataques e campanhas orquestradas para desacreditar o governo de Olívio, o governo da Aliança Popular, o governo do PT. Senhor presidente, muitos questionaram Olívio, mas como diz o ditado popular, e a sabedoria do povo, da nossa gente, é fantástica. Diz o ditado popular, a justiça tarda, mas não falha. O tempo é o senhor da razão. Um estudo final, dos anos 90, do BNDES, dizia que o setor automobilístico era o 34º em produção de empregos. Os primeiros lugares ficavam construção civil, agropecuária, vestuário,
O governo Olívio apostou na geração de emprego, na valorização das pequenas e médias empresas. Inverteu a lógica que era comum nos governos anteriores. Talvez tenha sido por isso o motivo de tantos ataques. Para concluir, senhor presidente, quero pedir que seja incluído nos anais da Casa a informação que consta no Jornal Gaúcho, Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do Comércio, enfim, todos os jornais do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: os petistas se excitaram ontem com a publicação no site do Tribunal de Justiça de uma decisão da juíza Lilian Cristina Simon, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, condenando a FOR a ressarcir o Estado do Rio Grande do Sul em mais de 130 milhões, que atualizado chegam, corrigido, à casa de 1 bilhão. É a reafirmação de uma decisão de dezembro de 2009, que o Tribunal de Justiça havia anulado em junho de 2010 por questão processual. A reportagem completa está anexada a esse pronunciamento. É importante, senhor presidente, aqui eu termino, ressaltar que isso ratifica a atitude do ex-prefeito de Porto Alegre, ex-deputado federal constituinte e ex-grande governador do Rio Grande, Olívio Dutra. A história e o tempo fez justiça. Vida longa a você, Olívio Dutra. Era isso, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento e o documento que eu me refiro está aqui anexado.